Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos então dando continuidade no Evangelho de São Lucas. Nós estamos no capítulo 7, então, do Evangelho segundo São Lucas. Peçamos o Espírito Santo, então, neste dia, para que nós possamos mergulhar na Palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, Lucas 7. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se de Jesus, rogava-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. E Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E digo a outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando-se para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Que maravilha, né? Aqui a gente já vê Jesus diante desse centurião. E Jesus vem elogiar a fé desse centurião. Esse centurião que Jesus diz assim: eu não encontrei tamanha fé nem mesmo em Israel. Não encontrei tamanha fé. Porque aquele centurião, ele tinha tanta fé que ele sabia que Jesus nem precisava ir à casa dele curar aquele servo. Aquele centurião, ele sabia que se Jesus simplesmente dissesse uma palavra, aquele homem seria curado. O servo do centurião seria curado. Gente, que maravilha, não é? E é interessante como ele tem a compreensão. Qual é a compreensão que ele tem disso? Ele diz: eu tenho soldados às minhas ordens. Se eu digo com um faz isso, ele vai lá e faz. Se eu falo com o outro, olha, faz aquilo, ele vai lá e faz. Então uma palavra tua, Jesus, já é suficiente para que a enfermidade deixe o meu servo. Meu Deus, é uma fé maravilhosa mesmo, né? A desse centurião. E Jesus então o elogia, e logo depois a gente entra na realidade do filho da viúva de Naim. Então nós vemos aqui que Lucas vai nos mostrando também essa realidade de Jesus, que realizou curas, milagres, prodígios, Jesus que realizou a sua missão não somente entre o povo judeu, mas também entre o povo pagão, né? Agora, diante da viúva de Naim, ela viúva com o seu filho indo ali no enterro, né? Levando o seu filho para ser enterrado, aquela mulher que estava ali profundamente triste, né? Essa grande perda que ela sentia. E Jesus então, ele teve compaixão daquela mulher e ele disse para ela: não chores. E então, tocando no caixão, Jesus disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. E
aquele que estava morto se senta e começa a falar. Então Jesus faz o filho da viúva voltar à vida, né? Voltar à vida. A partir do versículo 18, a gente já vê que entra em cena aqui João Batista, que fala com os discípulos dele, envia os discípulos dele a Jesus e pergunta: és tu que há de vir ou devemos esperar outro? E aí Jesus responde: ide anunciar a João, no versículo 22, o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem não for ocasião de queda. Então esse versículo 22 vem dizer respeito das profecias em relação ao Messias. Se a gente for pegar lá no livro do profeta Isaías, a gente vai ver que Isaías disse que era isso que o Messias faria. E é isso que Jesus, o Messias, vem fazer, né? Então esse aqui é um sinal de que ele é o Messias, e ele então diz para os discípulos de João: olha, contem para João o que vocês estão vendo aqui. Continuando então a conversa, né? Depois que eles se retiraram, os mensageiros de João, Jesus então começa a falar de João ao povo, né? E ele pergunta: que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Falando de João. Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios do rei. Que fostes ver? Um profeta? Sim, digo, mais que o profeta. Este é aquele de quem está escrito: eu envio o meu mensageiro ante a tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Que foi o que João fez? Preparou o caminho do Senhor. Versículo 30. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito, porque eles não acolheram João, esse profeta que veio preparar o caminho do Senhor. Muitos foram a ele, muitos foram batizados, muitos se converteram, mas Jesus diz: os doutores da lei não quiseram saber disso. Eles rejeitaram o batismo de João e frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Que coisa, que nós não frustremos o desígnio de Deus a nosso respeito, que nós não tenhamos um coração endurecido, que nós não tenhamos um coração fechado, como dos doutores da lei daquela época, mas que nós tenhamos um coração aberto para acolher Jesus e acolher a vontade de Deus na nossa vida. Vamos lá para o versículo 41, né? A partir aí do versículo 36, vem falar sobre Jesus que vai comer, né? Na casa de Simão, na casa do fariseu, e uma mulher pecadora entra ali, e aquela mulher começa a chorar copiosamente ali aos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ungir o pé de Jesus com o perfume, enxugar com os cabelos, ungir com o perfume. Então, aquela mulher que vem mostrar aquele ato profundo de gratidão, aquele ato profundo diante de Jesus ali, de arrependimento, ela que era uma mulher pecadora. E Simão, então, o fariseu que recebeu Jesus na sua casa, começou a pensar assim: se esse homem aí, ele realmente fosse um profeta, se ele fosse alguém realmente especial, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, que ela é uma pecadora, que ela é impura. Ele não sabe, então ele não é ninguém. E Jesus, penetrando nos pensamentos de Simão, ele diz o seguinte, versículo 41. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele perdoou. Ele mais perdoou. E Jesus replicou: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, ungiu meus pés.
Então aquela mulher mostrou muito mais gratidão, muito mais amor a Jesus do que Simão o fariseu. Por isso eu te digo, estes numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Nossa, Jesus arrebenta com Simão aqui, né, gente? Porque Simão falou, ele nem sabe quem está tocando nele. Jesus sabia, e Jesus sabia os pecados daquela mulher muito mais do que qualquer pessoa, né? Mas ele diz, olha só como ela tem demonstrado amor. Ela foi muito perdoada, Simão, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Você, Simão, não é um grande pecador. Você é um homem de Deus, Simão. Só que você, por ter poucos pecados, você ficou orgulhoso. E é por isso que você me ama pouco, porque eu te perdoei pouco. Tem o coração fechado. Ela não, tem o coração aberto, está derramando aqui as lágrimas aos meus pés, porque ela foi muito perdoada. Bendito seja Deus, né? E ele disse a ela, perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então, quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe, tua fé te salvou, vai em paz. Maravilha. Que nós tenhamos também o coração dessa mulher, né? Que amemos muito a Jesus, que muito nos amou e que muito nos perdoou. Capítulo 8, então. Vem falar das mulheres piedosas, né? Que acompanhavam Jesus, Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com suas posses. Versículo 4. Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Então ele conta aí a parábola do semeador. Ele conta a parábola do semeador que saiu a semear e a semente que vai caindo aí nos diversos terrenos, né? E a gente vê que com cada um dos terrenos ali, aquela semente se perde até chegar na terra boa, onde essa semente produz frutos. E então seus discípulos perguntam qual que seria o significado dessa parábola e ele responde então no versículo 11. O que significa essa parábola? Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem. Mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração para que não creiam nem se salvem. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria. Mas não têm raiz, porque creem até certo tempo. E na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, esses são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com um coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Quantas vezes nós escutamos essa parábola nos nossos seminários de vida no Espírito, né? Que precisam voltar a ser pregados e pregados com insistência e pregados oportuno e inoportunamente. Nós não podemos continuar colocando grandes diques no seminário de vida no Espírito. Em nome de Jesus, vamos deixar a graça fluir, né? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que inspire. Nós já mexemos demais nesse seminário, né? Diante de tantos anos. Que o Senhor nos dê a simplicidade. Mas, então, muitas vezes nós ouvimos essa parábola do semeador maravilhosa. E a gente, no início do seminário, escutava essa parábola do semeador para preparar o nosso coração para aquilo que ia ser o seminário, né? A palavra de Deus que seria semeada ali nos outros 9 temas do seminário, a partir daquela parábola do semeador. E então, essa parábola vem dizer que existem vários tipos de terreno. Não é todo mundo que está com o coração aberto para acolher a palavra de Deus, não é? Então, Jesus, quando ele vai explicar, ele diz que aqueles que receberam a semente à beira do caminho, como nos diz a parábola, são aqueles que ouvem, mas só ouvem, não é? São aqueles que só ouvem. No Brasil, país mais católico do mundo, a gente não pode negar que todo mundo ouve a palavra de Deus, não é verdade? Mas por que, Charlene, o povo não dá fruto? É por causa disso que Jesus está falando aqui. E eu e você temos que ficar espertos, nós temos que ficar atentos para saber se nós também não estamos só ouvindo, né? Só ouvindo a palavra de Deus. Não, nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus, porque essa palavra ela fica à beira do caminho, ela fica ali encostada, rapidamente vem o demônio e arranca para a gente não correr o risco, para ele não correr o risco de que nós nos convertamos,
não é? Então o demônio vem e tira a palavra do coração para que não creiam e nem se salvem, para isso, para evitar que nós nos salvemos, porque a vontade do demônio é essa, que nós não nos salvemos, a nossa perdição é eterna. Então para isso ele vem e rouba a palavra do coração, porque nós só ouvimos e não demos atenção a ela. Versículo 13, aqueles que recebem solo pedregoso são os ouvintes da palavra que acolhem com alegria. E aí a gente vê um outro certo número de pessoas que acolhem com alegria. Um grande número de pessoas só ouve esse primeiro terreno. Se nós formos considerar no território brasileiro, a gente pode dizer que uma grande maioria das pessoas só ouve. Ouve através do celular, através dos meios de comunicação aí, ouvem de tantas formas, né? Nem vão à igreja muitas vezes, ou se vão dar uma passadinha lá e ouve, mas não deixa aquela palavra cair no coração de verdade, fica à beira do caminho, né? Só ouve mesmo. Mas, então, um grande número de pessoas. Mas esse segundo terreno aqui são aquelas palavras aquelas pessoas que recebem com alegria. Sabe aquela pessoa que entra no nosso grupo de oração? E, gente, a gente olha para a pessoa e a gente pensa assim, nossa, vai dar muito fruto, porque ela ficou tão feliz com a pregação, ela tá tão feliz porque ela está começando a vir no grupo. Nossa, isso aqui é bom demais, que lugar maravilhoso, eu venho aqui, eu sinto paz. Não é ruim isso, não. Mas a pessoa fica só nisso. Ela fica só aí. E ela não dá nenhum passo a mais além daí, né? Desde o início da minha caminhada eu vi muito isso. Pessoas, nossa, escutei isso. Eu lembro no dia do meu encontro pessoal com Jesus, na Serra da Piedade, naquela vigília, eu lembro de escutar uma pessoa dizendo assim, meu Deus, por que não mostraram isso para mim antes? Eu não conhecia aquela pessoa. Depois, ao longo dos anos, né, a gente é uma cidade pequena, ouvi dizer então da realidade, né, que aquela senhora já, né, já era uma senhora de idade, naquela época, né? Isso já faz um tempo. Que ela, então, mexia ali com várias práticas ocultas, com espiritismo, com várias coisas, e ela não largou aquilo que ela fazia. E ela nem continuou caminhando, mas ela parecia uma pessoa tão feliz com aquilo que estava acontecendo, né? Aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria. Mas não adianta ficar só nisso, não tem raiz, porque creem até certo tempo, mas na hora da aprovação, o probleminha que vem, ó, vai embora, abandona a palavra. A que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra. Esse terreno, gente, é o terreno que mais causa tristeza ao meu coração. Porque esse terreno aqui tinha tudo para deslanchar, né? Tinha tudo para dar muito fruto. É um terreno maravilhoso. Mas tem espinhos nesse terreno. A que cai entre os espinhos, esses são os que ouvem, mas prosseguindo o caminho. O que significa prosseguindo o caminho? São pessoas que caminham. Não são pessoas que chegaram no nosso grupo de oração e foram embora. Não são pessoas que ficaram ali 1 mês, 2 meses, 3 meses no grupo de oração e foram embora. São pessoas que caminharam. Mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. Não tem a coragem de renunciar. Ou renunciam a uma parte, mas preservam outra. Renunciam a alguns espinhos, mas deixam outros espinhos guardados. Gente, não tem jeito. E isso precisam cuidar diário. Eu não estou aqui julgando os irmãos não, viu? Eu preciso arrancar os espinhos o tempo inteiro. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei da história do Pequeno Príncipe. Todo mundo conhece a história do Pequeno Príncipe, né? E o Pequeno Príncipe, ele precisava ali tirar o baobá do seu pequeno planetinha para cuidar da sua rosa. Porque o baobá, ele poderia matar a sua rosa, né? Eu digo a você, se nós não arrancarmos o baobá, a nossa rosa vai morrer. A rosa da nossa fé vai morrer. Todo dia eu tenho que arrancar o baobá, gente. Todo dia eu tenho que arrancar os espinhos, como nos diz Jesus desse terreno. Todos os dias eu tenho que arrancar os espinhos, todos os dias eu tenho que arrancar os espinhos, todos os dias eu tenho que arrancar os espinhos. Eu tenho que cuidar da rosa da minha fé. Eu tenho que cuidar dessa rosa que está no meu coração, nesse planetinha que é o meu coração, não é? Que se eu não fizer isso todos os dias, esse baobá, esses espinhos, eles vão
sufocar a minha rosa, vão matar a minha rosa. Nós precisamos ter o cuidado e nós precisamos buscar a confissão o maior número de vezes possível, né? O maior número de vezes possível, a gente precisa buscar a confissão sempre, sempre, constantemente buscar a confissão, porque a gente precisa cuidar da nossa fé, a gente precisa cuidar dessa palavra de Deus que é semeada no nosso coração, essa palavra de Deus que começa a se tornar uma plantinha, assim como a rosa do Pequeno Príncipe precisa ser cuidada, né? Então, a que caiu entre os espinhos são aqueles que prosseguiram o caminho, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. Não adianta, gente. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Nós temos muita coisa nesse mundo que vai satisfazer a nossa carne, que vai satisfazer a nossa vontade, que vai satisfazer os nossos desejos muitas vezes mesquinhos, que vai satisfazer os nossos mimos, né? Os nossos mimimi, como a gente diz hoje, né? E por traduzir isso tudo por mimimi. Então a gente pode, deixa os espinhos do meu mimimi aqui. Vamos arrancar o mimimi do coração, gente. Porque senão, e aí a gente vê a tristeza, por quê? Porque diz assim, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida e seus frutos não amadurecem. A tristeza, quando eu leio essa palavra, é imaginar que não é pessoas que não deram frutos. E que eu posso dar frutos, e mesmo, eu sou uma árvore, olha só os meus frutinhos aqui, tão verdes ainda, mas eu já estou produzindo frutos. Aqui está falando que os seus frutos não amadurecem, não é nem uma pessoa que não deu frutos, mas os frutos não amadurecem. Eu lembro uma vez que a gente passou por isso no grupo de jovens, né? A gente estava rezando por um projeto que estava no coração de uma das pessoas do grupo. Aquela pessoa tinha ido e voltado várias vezes, né? E ali voltou e estava bem animada a pessoa. E aí tinha colocado ali no coração dessa pessoa um projeto para a gente colocar em prática. E aquela pessoa falou para a gente colocar em prática. No dia que a gente foi rezar, Deus mostrava para a gente um fruto verde. O fruto não estava maduro. E a gente não ouviu, não obedeceu, a gente não discerniu a voz de Deus no meio daquilo tudo, daquele fruto verde. Não era a hora. Não era a hora. Chegaria talvez a hora, mas a gente precisava esperar o fruto amadurecer, né? E aí deu tudo errado, gente. A gente fez o projeto e o projeto deu muito errado, né? Deu muito errado. Então, a gente precisa pedir a Deus a graça de que os nossos frutos amadureçam. E para isso a gente precisa tirar os espinhos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ou a gente tira aquilo que está sobrando na nossa vida, ou a gente tira aquilo que realmente não condiz com o Evangelho, ou vai sufocar o Evangelho em nós. A que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com reto, coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Então, a que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom. Então, a gente precisa ouvir a palavra com coração reto e bom, coração limpo, coração bem disposto. Retém-na, reter então essa palavra, não querer perder essa palavra, querer que essa palavra permaneça em nós e seja viva em nós. E dão fruto, de que forma? Pela perseverança. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu retomo isso várias vezes aqui no na nossa leitura bíblica, né? Então, aqui diz que dá fruto pela perseverança. É a perseverança, é continuar, é não desanimar, é não desistir, é lutar e não voltar atrás, não olhar para trás. É isso que vai fazer com que a gente dê frutos maduros. Não tem outro jeito. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não se acabe por se manifestar, e nem secreta que não venha a ser descoberta. Eu gosto muito desse versículo porque eu acredito muito nisso. Não tem nada de oculto que a gente não vai descobrir, gente. Não tem nada de secreto que não vai ser manifesto. Vê depois como é que ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. E aí então nós vemos os parentes de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus, né? Não são irmãos biológicos aqui, né? Não tinha ali dentro do povo judeu, a palavra para falar de primos, de parentes próximos era sempre irmãos, da mesma forma que aqueles que professavam a mesma fé eram chamados de irmãos, né? Então ali
eles vão procurar Jesus e Jesus responde então para aqueles que dizem que tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Tem muita gente que acha que Jesus estava menosprezando Maria aqui, né, gente? Não estava não, gente. O próprio Lucas aqui no Evangelho vem dizer que Maria guardava todas as coisas no seu coração e meditava nelas. Maria transcendeu a maternidade simplesmente física de Jesus, né? E Maria se tornou essa primeira discípula, né? Mãe e mestra, aquela que acolheu o Messias não só no seu ventre, mas no seu coração, né? No Imaculado Coração. Então nós também devemos ser assim, para que nós sejamos como a mãe e os irmãos de Jesus, nós precisamos acolher a palavra de Deus, ouvir e observar. Entramos então dentro da realidade da tempestade acalmada, onde Jesus dormia ali no barco tranquilamente e o barco estava quase que afundando ali no meio da tempestade, os apóstolos ali apavorados, os discípulos. Levantou-se então Jesus e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram e logo veio a bonança. E Jesus pergunta para eles, onde é que está a fé de vocês? E eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros, quem é este? A quem os ventos e o mar obedecem? Maravilhoso mesmo, Jesus entra no barco e acalma a tempestade, né? A gente tem cantado muito isso aí, essa música do Frei Gilson, que faz muito sucesso pelo Brasil, né? Acalma a minha tempestade, acalma o meu coração. Que o Senhor entre no barco da nossa vida e acalme as tempestades da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Que nós peçamos essa graça ao Senhor. Depois a gente entra na realidade do processo de Genezaré, a partir do versículo 26. Jesus, então, que entrando ali naquele território, naquela região, ele expulsa ali uma legião de demônios, né? De um rapaz que andava ali pelos cemitérios, morava no cemitério, aquele rapaz ali que andava sem roupa, aquele rapaz que estava num estado deplorável, e Jesus expulsa aqueles demônios, porque era uma legião de demônios. E então, Jesus, depois de ter curado o homem, ele é encontrado ali no versículo 35, diz assim, que ele é encontrado ali aos pés de Jesus, vestido e calmo. Aquele homem que andava sem roupa, nervoso, né? E ali transtornado, que ninguém conseguia segurar, morando no cemitério, ele então é encontrado vestido e calmo aos pés de Jesus. E aquele povo ficou tomado de medo e falou com Jesus então, retira da nossa região. Mandou Jesus embora, né? Meu Deus, em vez de falar com Jesus, não, fica aqui, Jesus. Mandaram Jesus embora, ficaram apavorados. Nesse momento, pedia-lhe o homem de que tinham saído os demônios, no versículo 38, para ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo, volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Se tornou ali em Genezaré um grande evangelizador, aquele homem que tinha sido liberto dos demônios. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão, versículo 40. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi a seu encontro, lançou-se aos seus pés, rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus se dirigiu para lá, ele encontra então no caminho aquela mulher que tem um fluxo de sangue, que toca ali na orla do manto de Jesus e fica curada. Jesus pergunta, quem me tocou? Né? Jesus diz então, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma força. Aquela mulher então se viu descoberta, ela tremendo se prostra aos pés de Jesus e ela conta o que aconteceu com ela e como que ela ficou curada. Jesus diz, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. E aí no versículo 49, chega o pessoal da casa de Jairo e fala, Senhor, fala com Jairo, a tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Falam com ele, olha Jairo, não tem jeito mais, a sua filha morreu. E Jesus diz, não temas, crê somente e ela será salva. Jesus chega lá na casa de Jairo, a menina está morta, todo mundo chorando, e ele então diz para ela, menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer.
Então, Jesus que cura essa menina, né? Mais uma vez, nós vimos ali o filho da viúva de Naim e agora a gente vê a filha de Jairo, né? Que maravilha! Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele deseja nos dar vida e não somente uma vida neste mundo, mas uma vida eterna, né? Ele cura, ele salva, ele liberta, sim. E ele deseja para nós algo ainda muito maior. Ele deseja para nós a salvação, a vida eterna. Que o Senhor nos dê a graça da vida eterna, que o Senhor nos dê a graça da salvação. Nós pedimos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos acompanhe nesse caminho, para que ela nos dê a mão e não nos deixe perecer pelo caminho, não nos deixe distrair, que ela nos ajude a ter os olhos fixos na vontade de Deus, que ela nos ajude a ter os olhos fixos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.